Belo Sacrifício, capítulo 14. Taylor parou o carro que alugamos no aeroporto na entrada de carros da casa do pai. Ele falou a maior parte do caminho, sobre o emprego, os lugares para onde viajou, os irmãos, o primo e o que ele sabia da esposa de Travis. Mal notei a casa do pai de Taylor. Meus olhos estavam grudados no terreno ao lado, na casa rústica de tijolos a uns 30 metros da rua, com a longa entrada de carros vazia. Taylor e eu chegamos perto da hora do jantar. Vi o sol afundando no fim do horizonte, em vez de ver sua luz queimar atrás do pico de uma montanha. Isso me pareceu uma bela estranheza. Lar docilar, disse Taylor abrindo a porta. E ali está ele. Afastei os olhos da casa vizinha por tempo suficiente para ver um senhor saindo da casa. É o seu pai? Perguntei. Taylor assentiu, sorrindo para o homem robusto de cabelos brancos que acenava para nós da porta. Foi aí que notei que Taylor estacionara o carro alugado atrás de um Toyota Camry prata, e um jovem casal saiu de trás do pai de Taylor. A mulher estava segurando um cachorrinho preto, e o cara se parecia tanto com Taylor que por um instante eu me perguntei se era o irmão gêmeo. Taylor pegou nossas malas no banco traseiro e subimos os degraus. Ele abraçou o pai e depois daquele que eu imaginei que fosse seu irmão, já que os dois eram tão parecidos. Falem, esse é o meu pai, Jim Maddox. Jim estendeu a mão para mim e eu a apertei. Muito prazer, falei. Ele tinha os olhos mais gentis que eu já vira, assim como os de Chuck e Fedra. Eles também eram pacientes e um pouco empolgados e curiosos. Esse é o meu irmão Travis e a minha cunhada Abby. Apertei a mão do Travis e depois da Abby. Seu cabelo caramelo comprido lhe caía sobre os ombros, parecido com o meu. Ela era mais baixa do que eu e Travis mais alto do que Taylor. Travis estava sorrindo, feliz que só de me conhecer, mas Abby me observava com atenção, absorvendo cada detalhe, provavelmente se perguntando o que havia de especial em mim a ponto de Taylor me levar para casa. Bom, tá ficando tarde, vamos acomodar vocês, disse Jim. A porta de tela rangiu quando ele a puxou, e eu segui Taylor para dentro. A casa era bem surrada. Os carpetes pareciam muito com os meus, e os móveis eram tão velhos que cada peça tinha a própria história para contar. O corredor dava para a cozinha, com uma escada do outro lado. Podem ficar no quarto do Thomas, disse Jim. Vemos vocês aqui embaixo para o jantar. A Abby e o Travis já cozinharam. Taylor arqueou uma sobrancelha. Devo ter medo? Abby bateu no braço dele. Tá bom, disse Taylor. Vamos guardar nossas coisas e vemos vocês em um segundo. Onde está o Trent? No Chicken Joe's, respondeu Jim. Ele ainda está fazendo isso, é? Comentou Taylor, me olhando por meio segundo. Só uma vez por semana agora, disse Jim. Travis e Abby nos deixaram e seguiram para a cozinha, e Taylor pegou a minha mão, me guiando escada acima e por outro corredor. Ele parou na última porta direita e virou a maçaneta, empurrando-a. Então colocou a bolsa sobre a tábua solta, fazendo-a ranger e se revelar sob o carpete. Eu não dormia na casa de amigos com muita frequência quando era criança, e ir morar na faculdade não foi difícil. Mudar para o andar de cima do buxão foi um alívio, mas também foi um estressante. Nunca me dei bem com lugares estranhos, mas a má conservação, os móveis e o papel de parede de décadas atrás formavam um lugar que eu poderia chamar de casa. Coloquei a palma da mão na testa. Não consigo acreditar que estou aqui. Eles estão na casa ao lado. Também não consigo acreditar que você está aqui, disse Taylor com reverência na voz. O quarto era decorado com troféus de plástico, medalhas, fotografias antigas e uma camada de poeira. A casa toda tinha cheiro de jantar, fumaça velha e um toque de loção pós-barba. Dei um passo em direção à parede, o sol destacando o retrato de um Jim muito novo e da mãe de Taylor, Diane. Onde ela está? Perguntei virando para ele. A sua mãe. Taylor esfregou a nuca. Ela não está aqui. Morreu quando eu era criança. Minha boca se abriu de repente e eu a fechei. Por que não me contou? O assunto não surgiu. Claro que sim, caramba. Pelo menos 2 vezes. Toda aquela conversa sobre confiar um no outro e você não me disse que cresceu sem mãe? Taylor deixou a mão cair até a coxa. Não gosto de falar sobre isso. É o tipo de negócio de ser gêmeo. As pessoas me olham diferente quando sabem. Quem se importa com alguém que pode te desprezar porque a sua mãe morreu? Ele deu uma risada. Estou falando sério, eu disse. Você devia ter me contado. Por quê? Porque somos amigos. Ele me encarou magoado. Sério? Nossa amizade vai depender de compartilhar coisas? Porque eu só tenho uma vaga ideia do porquê você está aqui. Acidente? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Câncer. Meu Deus, isso é horrível. Ele apontou para mim.
Essa expressão no seu rosto é o motivo para eu não ter te contado. Ele começou a desarrumar nossas malas, tirando nossas coisas das sacolas, como se as odiasse. Você tem sorte de eu não ter perguntado ao seu pai pela sua mãe. Eu jamais teria te perdoado. Ele suspirou. Não pensei nisso. Você tá certa, desculpa. Tá perdoado. Tenho que te contar mais uma coisa, disse ele. Eu me preparei, cruzando os braços. Meu pai não sabe o que eu faço. Ele nos fez prometer por muito tempo que não trabalharíamos em nada que pudesse nos colocar em perigo. Ele trabalhava cumprindo a lei e minha mãe pediu para ele desistir antes de ela morrer. É meio que um pacto que fizemos. E aí, você se candidatou para uma equipe de bombeiros de elite? Perguntei sem acreditar. Não, enquanto estamos aqui, Tyler e eu vendemos seguros. Ri incrédula. Você está brincando. Não. E o que o Tyler faz? Serviço florestal, como eu. Minha boca se abriu. Ele também é bombeiro de elite? É, normalmente ele trabalha em turnos diferentes, só não fala nada, tá? Não quero chatear o meu pai. Vocês todos têm um pacto para ficarem em segurança, mas seu irmão caçula lutou numa luta clandestina e você e seu irmão gêmeo combatem incêndios florestais. Thomas é o quê, espião? Não, é executivo de propaganda na Califórnia. Ele tem uma personalidade tipo A. Faz sempre o que deve fazer. Pelo menos um de vocês é. Ele estendeu a mão. A gente devia descer. Encarei seus dedos estendidos e balancei a cabeça. Não quero dar a ideia errada para eles. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas e seu rosto ficou vermelho. Dá um tempo, Fallen. Porra. Você tá aqui. Podemos parar com esse joguinho? O que isso significa? Ele deu um passo na minha direção. Cansei de fingir que você não falou aquelas coisas. O quê? Soltei. No telefone, na outra noite. Tudo bem, você estava bêbada, mas não sou só eu. Eu não tô sozinho nessa. A risada da família de Taylor flutuou escada acima pelo corredor, até onde estávamos. Você tá certo, falei. Taylor me encarou, cheio de expectativa. É melhor a gente descer. A expressão de raiva no rosto dele fez com que eu me encolhesse. Ele abriu a porta esperando que eu fosse na frente. Travis estava em pé atrás de Abby no fogão, com os braços ao redor dela, se inclinando para esfregar o nariz em seu pescoço. Posso ajudar em alguma coisa? Perguntei. Os dois pararam de dar risadinhas e se balançar de um lado para o outro, por tempo suficiente para olhar para mim, fazendo com que eu me arrependesse por ter interrompido. O garfo na mão de Abby apontou para uma pilha de pratos de vidro marrom. Se quiser, pode arrumar a mesa. Taylor passou por mim e pegou os pratos, fazendo sinal com a cabeça para eu segui-lo. Peguei os talheres e fui atrás dele, até o próximo cômodo, onde Jim estava sentado sozinho. Então ele colocou um prato na frente do pai, e eu coloquei os talheres. Abby não tinha separado colheres, mas eu não imaginava que teríamos um prato de sopa. Qualquer casa onde eu me sentia bem não teria vários pratos, nem empregadas e agendas egoístas para mudar a vida das pessoas. Travis entrou, colocou os descansos de prato sobre a mesa, e Abby veio atrás rapidamente, posicionando um prato de vidro fundo com várias costelas de porco bem temperadas e suculentas. Eles eram jovens, mas estavam claramente apaixonados, sempre se beijando ou se tocando quando passavam um perto do outro. Taylor sentou na cadeira ao lado de Jim. Senta. O tecido marrom estava manchado e desbotado, mas a almofada era bem aconchegante, assim como a família de Taylor. Jim empurrou os óculos no nariz. Ele sorriu para mim e a pele levemente inchada sobre os olhos se ergueu. Quando as tigelas de purê de batata, molho de pimenta branca e ervilhas tortas estavam sobre a mesa, Jim fez um sinal de positivo com a cabeça. Parece bom, meu filho. Consegui uma boa, disse Travis sorrindo para Abby. Conseguiu mesmo, disse Tim, piscando para Nora. Depois que Jim deu uma garfada, peguei o garfo e pus as mãos à obra. Sem perceber que as 3 mordidas do sanduíche de Taylor que eu roubei a caminho de Icks não tinham sido suficientes para me alimentar. Ai, meu Deus, que delícia! Falei fechando os olhos. Fedra era uma boa cozinheira e eu sempre comia bem no buçal, mas comer a mesma coisa todos os dias me fazia a comida caseira de outra pessoa parecer comida de restaurante. Você cozinha? Perguntou Abby. Seus olhos cinza penetraram direta e profundamente nos meus olhos. Eu não podia culpá-la por querer proteger sua família de alguém que não fosse digno. Eles tinham passado por muitas coisas, e qualquer mulher importante o suficiente para levar para casa merecia uma avaliação minuciosa. Só algumas coisas, mas o que eu cozinho eu faço bem. Respondi. Tipo o quê? Ela sorriu com doçura enquanto mastigava. Comidas de café da manhã, principalmente. O Taylor acorda cedo o suficiente para tomar café da manhã? Provocou Travis. Cala a boca, seu babaca. Resmungou Taylor. Não sei, respondi. Todo mundo olhou para mim. Nós somos só amigos, acrescentei. As sobrancelhas de Abby dispararam para cima e ela olhou para Travis.
Baby, disse Travis, me passa o sal e a pimenta, por favor. Abby estendeu a mão e deu o saleiro e o pimenteiro pequenos para o marido. Ele parecia jovem demais para usar uma aliança de casamento. Os dois usavam, mas as alianças de casamento pareciam naturais, como se estivessem destinados a se amar por toda a eternidade. Nós dois já fomos amigos, disse Travis sem se abalar. Abby pressionou os lábios tentando não sorrir. Não que eu não tenha lutado contra. Travis balançou a cabeça enquanto mastigava. Meu Deus, como ela lutou. Mas você bem que gostou da perseguição, falei. O ambiente se encheu de risadas, tons profundos dos garotos Maddox e gargalhadas mais suaves de Abby. Isso me fez sentir mais confortável. A conversa, a risada, a inflexão de idas e vindas parecia a área de refeições do buçal. Então você me entende? Ela perguntou. Pare de mastigar no meio da mordida. Taylor olhou para mim com os olhos cheios de esperança. Como eu não respondi, ele olhou para o irmão. Então, como vocês passaram dessa fase para de agora? Taylor perguntou, só por curiosidade. Travis e Abby trocaram olhares conhecidos. Travis pegou um pedaço de costela de porco e Abby apoiou o queixo na mão, sorrindo para ele, muito apaixonada. Não esperamos até a gente resolver as coisas, disse Travis depois de engolir. Senão eu ainda estaria perseguindo essa garota. Ele se inclinou e beijou o rosto de Abby. E ainda bem que isso já acabou. Estar com ela e depois sem ela foi como morrer aos poucos, com uma pitada de loucura para temperar. Você vai ver. Taylor me deu uma olhada rápida de relance, depois cerrou sua costela de porco. Abby revirou os olhos. Não foi assim tão ruim. Travis parou de mastigar e olhou para ela. Foi exatamente ruim assim. Bem quando Abby estendeu a mão para tocar o rosto do marido, a porta da frente se abriu. Esperamos para ver quem tinha chegado, escutando os passos descendo pelo corredor, junto com um barulho de papel e plástico. Outro Maddox apareceu, segurando uma sacola marrom. Abaixo dele, uma garotinha segurava pequenas sacolas de plástico em cada mão. Seu cabelo platinado caía em ondas suaves sobre o casaco em miniatura. Seus enormes olhos verdes miravam em cada um de nós, um de cada vez. Olive, disse o Jim, como foi no Chicken Joe's? A bile subiu na minha garganta. Minhas mãos começaram a tremer. Uma fina camada de suor imediatamente se formou em minha pele. Senti vontade de rir e chorar e comemorar e desmoronar, tudo ao mesmo tempo. Foi bom, disse ela numa voz que combinava com a sua estatura. A Cami não pôde ir. O Tenton tinha que lavar a louça antes de sair, mas ele esqueceu. A Cami vai ficar muito, muito bava. Soltei uma risadinha. Ela era muito articulada e sua vozinha doce fez meus olhos arderem. Taylor percebeu a minha reação e estendeu a mão até a minha. Ei, ele sussurrou. Tudo bem? Ele provavelmente teve que trabalhar, né? Perguntou Travis, olhando para Trenton. Sempre, comentou Trenton, ajeitando a sacola nos braços. Todo o ar sumiu dos meus pulmões, e as lágrimas salgadas escorreram pelo meu rosto. Eu tinha lutado para manter minhas emoções sob controle durante anos, mas não estava preparada para vê-la naquele momento. Sua voz inocente ecoou nos meus ouvidos. Das centenas de cenários que surgiram na minha cabeça, Olive entrando atrás de mim com o irmão de Taylor não foi um deles. Qualquer que fosse a minha expressão, Taylor pareceu preocupado e apertou minha mão com força. Jim também percebeu, mas forçou uma conversa casual. Então, acho que vocês não estão com fome. Oi, Olive, disse Abby. O que tem aí nas suas sacolas? As perninhas de Olive correram até Abby, e ela se atrapalhou para abrir uma das sacolas. Ah, disse Abby com os olhos brilhantes, enquanto olhava de novo para Olive. Ah, a sua mãe vai estrangular o Trent. Travis se inclinou para olhar dentro da sacola e deu uma risadinha. Quantas balas, Olive? Não é tudo para mim, disse ela. Trenton estendeu a mão para Olive, fazendo-a voltar ao seu lado. Nós passamos na loja para pegar algumas coisas de que você precisava, pai. A Lisa está em casa. Vou deixar a Olive lá e vou voltar até o Red para ver a Cami. Boa ideia, disse Jim, remexendo no prato com um garfo. Vocês ainda estão gostando do apartamento? Um paraíso doméstico, respondeu Trenton com um amplo sorriso. Ele colocou a sacola na cozinha e descarregou alguns itens. Depois conduziu Olive pelo corredor de mãos dadas. Eles estavam discutindo alguma coisa. Ele olhava para ela lá embaixo e ela olhava para ele lá em cima. Percebi que eu ainda estava virada, agarrando a parte de cima das costas da cadeira. Ela estava indo embora. Eu me senti enjoada. Falem, tá tudo bem? Perguntou Taylor com uma preocupação sincera na voz. Estendi a mão para o copo d'água e tomei um gole. Acho que eu só estou cansada por não dormir muito na noite passada e viajar hoje. Leva a água com você, disse Jim. Andar de avião desidrata. Eu também nunca durmo bem na noite anterior a uma viagem. Agradeci a Travis e Abby pelo jantar, depois pedi licença da mesa com um copo de água na mão.
Subi 2 degraus de cada vez, disparei pelo corredor e empurrei a porta do quarto, colocando o copo sobre a cômoda antes de deitar e me encolher no chão. Por mais que eu puxasse o ar para os pulmões, não parecia suficiente. Meu coração estava zumbindo como um beija-flor, e minha cabeça girava. Implorei a mim mesma para me recompor, mas quando eu tentava lutar contra a sensação de pânico, pior ela ficava. Falem, disse Taylor abrindo a porta devagar. Quando me viu, ficou horrorizado e colocou um prato de sobras na cômoda do lado da porta. Meu Deus, você tá branca como um papel. Ele se sentou ao meu lado e pegou o copo de água, tirando minha franja do rosto. Não é de surpreender que seus pais não quisessem que você viesse aqui. Não importa o que está tentando fazer, mas você não está preparada. Balancei a cabeça. Bebe um gole, disse Taylor, me ajudando a levantar e colocando o copo em minhas mãos. Tomei um gole. Estou bem, falei finalmente. Não, merda, você não tá bem, isso não tá bem. Tomei um gole e soltei o ar. Sério, é besteira, eu tô ótima. Taylor franziu a testa. No começo, eu sabia que se me aproximasse demais, eu ia me queimar. Estou surpresa de ser você que está tentando me manter afastado. Talvez eu é que esteja te salvando. Ele balançou a cabeça. Pare de me afastar, Fallen, eu não vou embora. Vou ficar aqui até pegar fogo. Para, falei simplesmente. Você precisa parar. Sua expressão se suavizou. Não posso. Nunca precisei de ninguém até te conhecer. Nossos olhos se encontraram, mas eu não tinha palavras para dizer. Taylor me dava segurança, a mesma sensação que imaginei que Kirby sentia quando andava num beco escuro com Guna. O tipo de segurança que você sente com um super-herói. Eu também preciso de você, sussurrei. Eu sei, disse ele olhando para baixo. Não, eu não estou dizendo que preciso da sua ajuda. Eu preciso de você. Ele me olhou com esperança. Sua proteção não me tornava fraca. Só me lembrava que eu era valorizada, que não era garota inútil que vivia ao reflexo dos olhos dos meus pais. Taylor era um herói, mas isso não significava que me via como vítima. Alguém que fazia você se sentir segura e forte ao mesmo tempo só podia ser uma coisa boa. Isso não era algo que uma garota como eu podia ignorar. Ele fez um sinal com a cabeça lá para a porta. O que foi aquilo lá embaixo? Eu não estava preparada. Para o quê? Para ela. Eu tô bem agora. Tem certeza? Ele perguntou tocando meu joelho. Por que a Olive estava com o Trent? Perguntei. Taylor deu de ombros. Às vezes ele toma conta dela pro Shane e pra Lisa. Seu irmão de 20 e poucos anos, cheio de tatuagem, inclusive da Olive? Como que isso aconteceu? Falem, Soltei. Responda, por favor. Eu não sei direito. O Trenton é um cara legal. O Shane e o Trent se dão bem. Desde que o irmão da Olive morreu... Austin. Pode falar o nome dele. Taylor se remexeu, desconfortável. Desde que o Austin morreu, o Shane e a Lisa têm consultado um terapeuta. Eles precisam de ajuda para passar por isso. E tendo a Olive para cuidar, eles se preocupam em ser bons pais. Eles vão à terapia juntos e têm uma noite sozinhos 2 vezes por mês. Eles não conseguiram achar uma boa garota no ensino médio para cuidar dela? Perguntei, minha voz ficando mais aguda a cada pergunta. O Trenton mataria qualquer um que tentasse machucar a Olive. Ele levaria um tiro por ela. O Shane e a Lisa sabem disso. Eles não vão encontrar uma babá melhor do que o Trent. É estranho, eu sei, mas o Trent também perdeu uma pessoa. E a Olive é a melhor amiga dele. Uma garotinha é a melhor amiga do seu irmão. Você não acha isso estranho? Não, porque eu conheço meu irmão e conheço a história deles. Respirei fundo. Falem, você não vai até lá, vai? Eles não sabem que você tá aqui e acham que você não tem estrutura para isso. Balancei a cabeça. Taylor ficou calado por um tempo e depois suspirou. Pode me contar. Meus sentimentos não vão mudar. Foi você? Fui eu que? Não sei muito da história, quer dizer, só sei o pouco que meu pai e o Trent me contaram. Sei que foi um acidente, sei que ninguém foi preso. Tô vendo que você quer o perdão deles, mas falem, eles podem não estar preparados para te perdoar. Eu não tinha o que dizer. Foi você... Você sabe que atingiu o Austin? Foi você que estava dirigindo? Meus olhos se encheram de lágrimas e baixei o olhar. Taylor envolveu o braço nos meus ombros, a mão segurando a parte superior do meu braço e me apertando ao seu lado. Tudo bem, foi um acidente. Não foi um acidente, falei secando os olhos. Olhei para Taylor e ele me olhou de volta sem compreender. Após um instante de hesitação, ele perguntou: o que você quer dizer? Não fui eu que tirei o filho deles, Taylor. Eu dei a minha filha para eles.